Bom dia, está no ar mais uma edição do Conexão Prefeitura, o programa do Executivo Rosariense que aproxima a comunidade das ações que são feitas aqui pela gestão municipal. Hoje a gente vai falar sobre uma pauta muito importante. Vamos falar sobre assistência social, uma área que impacta diretamente a vida de quem mais precisa do poder público. E para falar sobre esse assunto, hoje eu estou recebendo aqui no Conexão Prefeitura, né, a secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Juliane Albienes. Secretária, seja muito bem-vinda ao Conexão Prefeitura. Muito obrigada, Julie. Bom dia a todos. Me permita me apresentar, né? Como muitas pessoas ainda não me conhecem. Eu sou a Juliane, atualmente secretária da Assistência Social. Sou formada em Serviço Social, né? E tenho pós-graduação em Políticas Públicas e também cursos na área da escuta especializada, depoimento especial e principalmente na área do abuso sexual contra a criança e adolescente. E é uma temática bastante crescente, infelizmente, no nosso município, né? Bom, Juliane, então, feita a apresentação aqui, né, para a comunidade de Rosário do Sul, eu quero começar, então, falando aí, fazendo uma avaliação, né, um panorama do ano de 2025, o primeiro ano dessa gestão, teu primeiro ano também Sim. à frente da pasta. Então, falar um pouquinho, né, sobre como que a senhora avalia o trabalho executado aí pela secretaria no ano de 2025 aqui em Rosário. Sim. Foi um ano de bastante desafio, né, Jenny? E nós atribuímos e entendemos durante esse período e conhecendo esse primeiro ano da secretaria, que a gente conseguiu que os três eixos principais, né, habitação, trabalho e assistência social, pudéssemos, de forma mais complementar, que eles efetivamente tivessem esse eixo de trabalhar junto, de ter esse atendimento, de dar à comunidade esse entendimento também do que cada pasta realizava. E assim a gente conseguiu, né, reorganizar. Isso é um ponto bem importante que a gente acredita durante todo esse ano, que foi o nosso primeiro ano, para que a gente pudesse trabalhar nesses três eixos principais, que é o que realmente toca a secretaria, né? Perfeito, secretária. E acho que é legal a gente também fazer direcionar, né, para quem está nos ouvindo, para os ouvintes da Rádio Marajá e também para quem acompanha, né, o Conexão Prefeitura no Spotify e no YouTube, quais que foram, né, as principais ações realizadas pela pasta, né? Porque a gente sabe que é muito trabalho, né? Como mesmo disseste, são três eixos super importantes aí e que impactam diretamente quem mais precisa mesmo do poder público. Então, para a gente saber, né, quais foram os principais movimentos executados em 2025. Sim. Nós identificamos bastante a demanda da questão da alimentar, né, da insegurança alimentar. Então, a gente criou o projeto Aquecer, que ele levava até os bairros da cidade, uma vez na semana, um alimento quente e nutritivo. Então foram entregues mais de 2.200 sopas nesse projeto. E ele esteve, né, implementado durante todo o período do inverno. Esse foi uma das ações que a gente auxiliou desta forma, né, a questão da insegurança alimentar. E também nesse período do inverno, né, a alta de demanda é muito crescente, a gente era diário, né, cotidiano, então a gente também teve o cobertor do bem, que é ações de doação de cobertores, toalhas, lençóis e roupas, né. Então, de toalhas de banho e rosto, nós entregamos mais de 150 itens. Em relação a roupas, foram mais de 15 mil peças de roupas e 850 cobertores. Então, foi ações para a gente poder amenizar, né, essa questão na parte desse período do inverno, que é muito rigoroso. E a gente teve, com certeza, todo o apoio da sociedade civil, de forças vivas do município, né, que nos ajudaram a complementar este projeto. Essa foi uma das ações, né, que a gente, principalmente na questão da vulnerabilidade, que é algo que nos chamou bastante atenção. Também tivemos a primeira feirão de empregos aqui no município, que reuniu mais de 3 empresas, né, para que eles pudessem ofertar essas vagas de emprego. Inicialmente foram 40 vagas e tivemos um público de 250 pessoas. E a gente, claro que estima, né, que a gente possa também dar continuidade neste programa, nesta ação. E para a ação também, para que a gente finalizou o ano, foi com relação ao casamento coletivo. Ele, juntamente com o Cartório de Registro Civil, essa parceria, que aderiu a essa ação da Secretaria, e nós conseguimos cadastrar 29 casais
para que no ato da celebração do casamento, que ocorreu na sexta-feira passada, eles pudessem oficializar o matrimônio e já sair com sua certificação em mãos. São pessoas que provavelmente não tinham condições, né, de socioeconômica para arcar, mas tinham desejo de oficializar a união. E isso foi dito diversas vezes durante o evento, que as pessoas, eu estou realizando um sonho. Então isso foi muito gratificante para nós poder oficializar essa união. E com certeza é uma das ações que nós vamos colocar no calendário da secretaria. E também, né, já encerrando o ano, a gente vai inaugurar a sala do PIN e do PCF. São 2 programas de proteção à primeira infância, que o PIN, eles estão unificados no município. O PIN é mais da área da saúde e o PCF da área da assistência social. Só que como eles se complementam, um é de 0 a 3 anos e outro de 3 a 6, com o mesmo objetivo, acompanhar as famílias, levar os visitadores nas casas, para que eles possam levar brincadeiras, através dessa brincadeira desenvolver as crianças e dar atenção para essas famílias, né? Então é algo que a gente reorganizou, é um programa, são 2 programas unificados que nós reorganizamos, pois quando a gente chegou ele estava terminando, encerrando, e porque no mínimo que eles solicitam é até 10 visitadores, e nós quando chegamos só tínhamos 3. Então, eu estava quase por extinguir esses programas que são muito importantes para a atenção primária da primeira infância. Então, a gente também contratou os estagiários e hoje nós temos 9. E, inclusive, a sala própria. Então, essas foram algumas ações, né? Depois a gente refere-se mais aos programas também. A gente teve o fortalecimento dos conselhos, fortalecimento do Conselho da Assistência Social, o do Conselho da Mulher. Nós também estamos objetivando implementar o da diversidade, o do idoso, e também são demandas que a gente precisa e necessita para que a gente, posterior, possa requerer recursos. E os conselhos devem estar ativos para que a gente possa, né, enviar a documentação e esse recurso vir para o nosso município. E ainda em relação às ações, né, a gente tem sobre a cesta de alimentos. Os alimentos são entregues diariamente, né? São algo que algo que a gente já chegou na secretaria, foi uma demanda assim imediata, né? As pessoas já ligam à assistência social a questão dos alimentos, né, pelo fato da insegurança alimentar. Então, o que a gente eu trouxe, né, para as equipes foi com relação a saber e entender por que aquele pedido de cesta básica, né, aquele pedido de alimentos. Entender o caso daquela família em si, por que ela estava pedindo a cesta básica. Né? Por atrás disso tinha uma pessoa desempregada, uma mãe que não tinha conseguido colocar uma criança na creche ou na escola, né? Uma questão de saúde, uma questão de habitação. Isso muito surgiu, né, quando a gente faz essa escuta para as famílias. Porque é muito fácil a gente continuar aquele assistencialismo de só dar o alimento. Não, nós queremos entender, projetar ações também, programas, mas principalmente colocar essas famílias para continuar sendo atendidas nos centros de referência. Então, essa é uma forma que a gente está vendo, né, para que a gente possa reduzir ou até eliminar essa questão da insegurança alimentar. E é bem importante essa tua fala, né, secretária, porque a gente sabe que para quem vive numa situação de vulnerabilidade social, o quanto impacta ser ouvido, né? Sim. Então, essa escutativa, né, de perceber e identificar que às vezes não é só a necessidade daquele alimento, né, que tem outros tantos fatores por trás. Então, é muito importante essa ação da secretaria, né, esse movimento de ouvir as pessoas e de realmente entender, né, quais são os pontos em que pode estar auxiliando. E aí, como conecta também com outros movimentos, né, como o próprio Feirão de Empregos, né? Sim. Quando a gente promove ações que ofereçam oportunidades para as pessoas, a gente também está permitindo com que elas alcem voos que talvez elas não conseguiriam, né? Se a gestão municipal não estivesse também proporcionando, né, formas, né, em parceria, claro, com empresas privadas ali, para realmente, né, possibilitar que elas mudem de vida, né, consigam aí talvez o seu emprego, enfim, e consigam abastecer melhor, né, suas famílias aí. Mas vou te deixar continuar, secretária. Isso.
E a questão de alimentos, ele foi entregue mais de 1.200, tanto sacolas de alimentos ou cesta básica, porque a cesta básica ela é comprada de outras empresas, né? Então, alguns recursos não nos permitem, né, que a gente compre a cesta básica. Então, de outra forma, a gente conseguiu adquirir os alimentos também, né, de forma correta, e a gente conseguiu também dar atendimento a essas pessoas. Então, a gente entrega, muitas vezes na secretaria nós entregamos a sacola de alimentos, que a pessoa também não ficava aquela questão de constranger, né, de sair com uma cesta básica. Então, a pessoa já saía com sua sacolinha, com os itens básicos, né, ou às vezes quando a gente tinha de higiene também, nós acrescentávamos de higiene também, e as pessoas foram atendidas desta forma, pelo menos para essa parte, né, emergencial. E isso é algo que a gente percebeu, sim, na comunidade, e vem de encontro ao que tu falaste, né. E em relação aos programas, a gente está implementando e reorganizando, né. Nós temos o Acessuas Trabalho, que era esse programa, ele estava no orçamento da secretaria, ele nunca foi utilizado, né, nunca havia sido utilizado, então nós organizamos ele para já começar a utilizar nesse final deste ano, já com a implementação efetiva dele o ano que vem, que ele capacita as pessoas, dar cursos, né, da forma para que a pessoa possa se preparar para o emprego, né. Ele não garante a vaga, mas ele vai trazer essa capacitação para que as pessoas possam ir, né, buscar o emprego. Claro que automaticamente nós temos o Cine, que é vinculado à secretaria, vai nos auxiliar também nessa temática, né. E esse é um dos programas que a gente já se organizou, já colocou também, já ativou ele, né, para utilizar no nosso orçamento, para que a gente já contratamos também ensino médio, né, a equipe é composta por 3 pessoas, então é o técnico superior, o técnico administrativo e o ensino médio. Então ele é uma equipe pequena, mas é um programa muito eficiente, muito eficaz, tem dado muito resultado nos municípios vizinhos, no estado do Rio Grande do Sul, e com certeza Rosário do Sul também a gente vai implementar. É algo que a gente vai ver para o ano que vem, né? Porque a equipe já iniciou se capacitando também para que pudesse, né, dar essa atenção às pessoas que vão procurar, e a gente vai divulgar também. Perfeito. Terminamos então essa parte de fazer aí o panorama, né, do ano de 2025. Secretária, com certeza, teve muito trabalho, com certeza, né, ali por toda a equipe da secretaria, né, todas as pontas que estão envolvidas com a secretaria. E aí eu queria entender, né, da senhora se tem serviços que tiveram maior demanda, maior procura nesse primeiro ano de trabalho aí na pasta. Sim, nós tivemos a procura o cadastro único e o Bolsa Família, teve uma crescente comparada, né, aos dados que nós temos do ano passado, de 22%. Né, as pessoas solicitando benefício, principalmente a questão da unifamiliar, né, então a gente teve essa demanda muito crescente. Então, algo que a gente também via necessidade, né, a fragilidade e também de servidores, porque a gente precisou adaptar, né, o cadastro único e o Bolsa Família para melhor atendimento para esses usuários. Então são os atendimentos que a gente precisou também contratar pessoas, né? E como teve essa crescente, então a gente contratou mais 4 entrevistadores e 3 digitadores, né? E quem são esses digitadores? Eu acredito que vem de encontro a outra pergunta que tu vai fazer, né? Mas o que acontece? A gente, da visão da secretaria, a gente quer que todos os serviços estejam com suas equipes prontas, né? Porque às vezes pela fragilidade de ter servidores, né? Muito poucos servidores, tu não consegue dar um atendimento adequado. Então a gente fez essa contratação desses 3 digitadores, que eles estão nos CRAS, lotados nos 2 CRAS, né? No Galvani, lá no Parque Bicuí, e no Girassóis, no Coab, para que eles pudessem fazer toda essa parte desse sistema. E mais um digitador no cadastro único Bolsa Família. E logo após nós tivemos também a parte dos entrevistadores, que são as pessoas que vão para a rua, em loco, em visitas domiciliares. Porque tem uma parte do sistema que ele necessita que estejam entrevistadores para colocar no sistema, esteve em casa, realmente, né? Tem aquela questão de os dados estão todos corretos.
Então, esse é o objetivo dos entrevistadores. Porque desde 2023, nós tínhamos 2023, 24, que não, mais de 1.500 pessoas estavam quase suspendendo o benefício por não receber essa visita. Então, por esse objetivo, a gente fez essa contratação, que foi emergencial, né? Visando atender e as pessoas não parassem de receber o benefício, né? Por falta desses profissionais. Então, foi algo que a gente visualizou e fez a contratação. Também a parte da habitação teve também uma crescente, né? As pessoas necessitando bastante de material de construção. Teve casos, mas nós temos, né, para o ano que vem, essa é na verdade, é praticamente uma ação que nós vamos fazer em relação às habitações que são extremamente sem condições de habitabilidade, né, do alicerce até o acabamento. Então, são as casas que nós temos que atender de forma integral. Nós temos projeto, nós temos a parte do engenheiro que nos passou a questão da planta, tudo, que também é uma demanda muito crescente e a gente teve que implementar também a questão do técnico, né, que tenha esse conhecimento quanto pedreiro, né, a parte de material e uma assistente social dentro da habitação. O departamento de habitação tem uma assistente social hoje, porque facilita, né, e acelera a questão do processo para finalização, né, para conhecer a demanda, conhecer a pessoa, conhecer a casa e com certeza dá a celeridade para esse processo da habitação. Nós tivemos bastante procura e temos até hoje. Inclusive, nós chegamos na gestão, nós tivemos 3 sinistros em janeiro e um em fevereiro. Aí, durante o longo do ano, nós tivemos mais um em setembro e agora outro em novembro. Então, esses casos de sinistro também são ações rápidas que a gente precisa dar uma resposta, porque tem essa fragilidade dessa família, né? Então, algo que também cresceu bastante. E reorganizamos as equipes psicossocial dos CRAS, né, dos centros de atendimento, centros de referência, que também estava bastante fragilizado, né? A coordenadora de um dos CRAS era a coordenadora dos 2 CRAS. Só que as demandas de cada território é muito grande. Então, nós dividimos, né, as coordenações e complementamos as equipes e também trouxemos a contratação de novos oficineiros, para que as crianças, mulheres, idosas, porque tem bastante também crescente da questão de idosos, né, para estar dentro do centro de referência, ter esse atendimento, consequentemente psicossocial, né, e também das oficinas. Então, a gente fez essa contratação de mais oficinas diferentes, trazendo também essa questão para a comunidade, né? E muitas pessoas até já nos relataram de fazer, um exemplo, oficina de culinária. Sair daquela oficina, saber como preparar aquele alimento e até mesmo vender, né? Também tivemos o voluntário de amigurumi, né, que é os bonequinhos de crochê, e ele também, ele deu toda, né, como faz, como funciona, e já também teve relatos, nesses dias teve uma confraternização, que ela já conseguiu ter uma renda, né, com aquele trabalho. Então, edifica, né, a questão, ela acaba sendo uma terapia, uma parte de convivência entre elas, e, consequentemente, a questão de atendimento, de acompanhar aquelas famílias, que é a minha preocupação latente, né? Sempre acompanhar as famílias para que a gente possa entender e tirar aquela família da questão da vulnerabilidade ou até mesmo uma zona de pobreza, a questão mais socioeconômica, né? Que a gente possa entender quais são as vulnerabilidades e poder projetar também ações, programas, projetos para que a gente possa atender essa população. Excelente, secretária. É tão importante, né, também o executivo, né, se posicionar dessa forma, né, proporcionando meios para que essas pessoas tenham ali, né, uma forma de ter uma renda, que pode ser uma renda extra, né, Sim. que vai além daquela de trabalho que ela já tem, ou que muitas vezes vai se tornar uma renda principal, né, daqui a pouco vendendo ali um bolo que aprendeu a fazer, né, então muito legais essas ações. Bom, e aí eu aproveito então para perguntar quais que foram os principais desafios que a secretaria enfrentou nesse primeiro ano e como que eles contribuem também, né, para o planejamento para 2026, porque a gente sabe, né, que os desafios eles nos preparam para o futuro, né? Então, Sim. Aproveito para tentar entender isso também aí, explicar para a comunidade rosariense. Sim. Os desafios principais durante o ano foi a questão da prestação de contas, né? Isso nos dificultou um pouquinho,
né, o andar do nosso trabalho, né, nós tínhamos uma prestação de contas da parte do Cadastro Único Bolsa Família, referente a 2024, que isso nos gerou quase todo o primeiro semestre. Porque sem essa prestação de contas, a gente não estava recebendo recursos, que automaticamente influem, né, na comunidade, a gente traz esse retorno para essa demanda. Então, o principal desafio foi a questão também da prestação de contas, algumas dívidas que a gente teve que organizar, né, para poder finalizar esses pagamentos, e também assim a escassez de recursos, porque hoje a Secretaria da Assistência Social ela tem outras formas a nível estadual, federal, que a gente possa alcançar recursos. Só que alguns recursos, inclusive, não estavam no orçamento. A gente teve que solicitar que eles tivessem dentro do nosso orçamento para poder gastar, né? Para poder utilizar. Então, nós, juntamente com a Câmara de Vereadores, nosso Poder Legislativo, foi muito solícito, de forma totalmente o nosso superávit, né, que a gente fez um documento que solicita que esse orçamento volte, esse valores volte para o nosso orçamento, ele foi de forma unânime aprovado. Então a gente também aproveita, né, para agradecer e estender toda essa parceria do Poder Legislativo que nos ajudou muito nessa questão dos orçamentos. E a gente recuperando o orçamento, a gente conseguiu, né, atender os centros de referência, CREAS, Conselho Tutelar, e também a questão de todas as demandas da comunidade de forma, né, cotidiana. Nós também tivemos o recurso dos quilombos, que ele também não foi utilizado, é uma emenda que veio a nível federal, né, e eles nunca foi utilizado, mais de 590 mil para os quilombos. Nós temos 4 quilombos no nosso município e 2 são certificados e 2 estão em processo de certificação. Então, esses 2 são certificados, esse valor é exclusivamente para usar para eles, né? Então, o engenheiro da prefeitura foi até lá e identificou a questão também da habitação. Então, nós conversamos com a representante, ela nos trouxe todas as demandas, né, que esse quilombo necessita, a forma correta de utilizar esses recursos, e assim foi feito. Está sendo feito, na verdade, né? Que então, a questão da habitação é muito gritante, é uma condição bem de vulnerabilidade, então provavelmente no ano que vem também. Vamos ver a construção, reforma dessas casas, a princípio são 9 casas, de um quilombo, e o outro quilombo tem a necessidade de um galpão, para que eles possam, né, fazer as festas, fazer as confraternizações, as oficinas também, e outras questões de materiais que eles necessitam. Então, é um recurso que nós estamos utilizando em prol desta comunidade, deste território, que também tem uma fragilidade, a gente vai usar o recurso. Já estamos usando esse recurso. Já falaste aí sobre algumas ações, né, que são dentro das respostas anteriores, que são para 2026, mas de qualquer forma, né, como o nosso objetivo aqui era fazer esse panorama de 2025 e também prospectar o ano que está chegando aí, eu queria saber então quais que são as prioridades, quais são as expectativas da secretaria para 2026. Isso, a gente implementando, né, para o ano que vem, a gente projeta, a gente viu essa necessidade também em relação aos CRAS, que é o Centro de Referência de Atendimento, né, Centro de Referência de Assistência Social. A gente viu a necessidade de 2 territórios, de 2 bairros que não têm esse centro de referência, que é Ana Luísa e o bairro Progresso. Então, a nossa expectativa é de alcançar recursos, né, para que a gente possa construir e depois contratar também todas as equipes para que a gente possa implementar os centros de referência nesses 2 bairros. Porque hoje nós temos os 2 CRAS, porém em um território um pouco que não atinge essa outra demanda, então quem acaba atendendo é especificamente a assistência social, né? Então a gente poderia dar mais oportunidades, dar mais oficinas, que os outros CRAS também já têm, a gente que também quer atender essa demanda. Né? O fortalecimento da política da habitação, como eu disse no início, é algo que é uma demanda diária, as pessoas precisam, né? Pelas condições socioeconômicas não tem como fazer a sua ampliação ou reforma que possibilite maior condições de habitação. Então essa é uma política que a gente quer também fortalecer bastante, que precisa, né? Nosso recurso esse ano foi bem enxuto, então a gente está com a perspectiva de aumentar ele, né? E alocar mais recursos para o ano que vem. O CRAM, o Centro de Referência e Atendimento à Mulher,
né? A gente também está buscando formas de implementar no nosso município. E, infelizmente, a gente teve, Julie, uma crescente muito alta durante todo o ano em relação à questão da violência contra a mulher. Quem atende essa demanda é o CREAS, de forma muito eficiente, mas a gente percebe que essa demanda cresceu muito, a gente precisa dar um atendimento para essas mulheres de forma continuada, né? Então, para trazer esse centro de referência da mulher para Rosário, é algo que o município, a gestão municipal, através do prefeito Marcos Paulo, é a visão dele também, para que a gente possa diminuir, erradicar, né, ou até eliminar essa questão da violência. Porque, infelizmente, ela foi bem gritante, a gente atendia. Teve uma semana que a gente atendeu 2, 3 casos ao mesmo tempo, assim, dar atendimento de pessoas normalmente de fora também do município, que a gente tinha que alocar e ver a necessidade para poder atender da melhor forma possível e com certeza proteger, né? A Brigada Militar também foi sempre muito parceira nossa e então a gente está sempre nessa visão do CRAM, que é muito necessário para o nosso município. E também a questão dos subsídios para a oferta de materiais para as oficinas, né? Porque a gente não tinha também registro de preço de algumas materiais, então a gente deixou também, a gente teve esse olhar de dar subsídios, de dar condições para essas nossas oficinas, né? Então é algo que também a gente tem a perspectiva de melhorar para o ano que vem. Excelente, secretária. Bom, e para a gente encerrar, então, agora aqui, né, essa nossa entrevista aqui no Conexão Prefeitura, eu queria saber da senhora uma mensagem para deixar aí para as famílias, né, para a população, para as pessoas que utilizam os serviços da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social. Para as famílias, a gente gostaria de deixar o nosso carinho, nosso reconhecimento, né, infelizmente, né, a cada dor, a cada necessidade, a gente está tendo um olhar mais humano. A Secretaria da Assistência Social, nessa gestão por todos nós, quer caminhar lado a lado com as famílias, entendendo as demandas e deficiências e, com certeza, dando esse olhar e, consequentemente, esse retorno para as famílias, que é muito gratificante, né? A gente saber que a gente auxiliou, a gente tirou essa questão da vulnerabilidade de algumas famílias que, infelizmente, precisam desse olhar enquanto política pública, né? E esse é o nosso objetivo, com certeza. E, Júlia, eu gostaria também de agradecer de uma forma especial a todos os nossos serviços, pois a Secretaria da Assistência, ela tem 7 serviços vinculados, né? Que são o Cine, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, Casa de Passagem e Cadastro Único. Então, a cada equipe que fez... A secretaria ela não anda sozinha, a gente precisa de todos os servidores, né? Então, a gente agradece de forma muito carinhosa a todos o trabalho que foi desempenhado em prol da nossa comunidade, a cada um dos serviços que trouxe a sua demanda em reuniões, né, suas deficiências. A gente também teve esse olhar para o servidor, de poder auxiliar, trazer condições, né, para que a gente possa atender, porque o servidor estando bem, a gente consegue, consequentemente, atender melhor o nosso usuário. Então, a gente percebeu a demanda que eles precisavam, né, questão de eficiência dos veículos, eficiência de material de expediente. Então a gente também teve esse olhar para o nosso servidor, porque só assim a gente pôde atender de forma completa os nossos usuários. Então eu gostaria de agradecer, porque a secretaria não anda sozinha, né? A gente precisa de todos eles e de forma muito honrosa a gente encerra esse ano de 2025 muito feliz, muito grato por ter atendido tantas pessoas, né, que passaram pelas nossas mãos, pelo nosso olhar, pela nossa escutativa, pelo nosso abraço. E com certeza, 2026 a gente vai poder atender e acolher cada vez melhor e mais as pessoas. Obrigada, secretária. Obrigada pela tua participação aqui no Conexão Prefeitura. A gente vai encerrando, então, mais essa edição. Agradecendo, então, à secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Juliane Alvienes, pela participação aqui no Conexão Prefeitura, fazendo um panorama sobre o trabalho da pasta aí ao longo de 2025 e falando também sobre as ações que estão por vir no ano de 2026. Lembrando que o Conexão Prefeitura vai ao ar na Rádio Marajá, sempre aos sábados pela manhã, e depois fica disponível também no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Conexão Prefeitura,
levando informação do Executivo para a comunidade de Rosário do Sul. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!